pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para mais um vídeo, sempre mudando de posição, para vocês não ficarem chateados, né, de ficar vendo a mesma posição sempre. E hoje eu tô aqui para falar sobre um tema interessante. Eu acho que um dos mais interessantes que a gente consegue enxergar na Bíblia, que é sobre eternidade. Porque eu queria muito falar sobre eternidade com vocês. Porque eu vejo que se a gente não tem entendimento disso, a nossa vida agora, aqui, ela fica meio, sabe? É importante a gente entender isso desde novo, para que a gente não cometa erros. E é por isso que eu quero muito compartilhar isso com vocês. Antes de compartilhar, eu quero ler um texto. João 17,3 diz assim: "E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo." Essa é uma oração de Jesus. É a oração que Jesus faz antes de acontecer tudo o que aconteceu, né? Vocês sabem, no final da vida de Jesus, ele morreu, depois ressuscitou. Mas essa é a oração que ele fez. E essa oração de Jesus, o que é mais impressionante e assim, que mexe mais com a gente, é porque Jesus, nesse momento de dor, de desespero, porque era um momento de dor e desespero, ele poderia muito bem orar por qualquer coisa. Ele poderia orar: Senhor, por favor, que as chicotadas que eles vão me dar não doam tanto, que eu não sofra tanto. Mas não, era a tamanha compaixão, o tamanho amor que Jesus sentia por nós, pela humanidade, que ele se importava com a gente. E ele fez essa oração pela gente. E esse versículo diz: "A vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo." Antes ele fala assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: "Pai, chegou a hora, glorifica o Teu Filho," no caso ele mesmo, né? "Para que Ele te glorifique, pois Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste." Então, antes da gente falar sobre eternidade, falar sobre outras coisas que eu quero, a gente tem que entender de onde essa vida eterna vem. Eu não sei o que você pensa quando você fala sobre eternidade, mas quando eu penso sobre eternidade, eu conecto isso à vida eterna ou à morte eterna. O que seria isso? Vida eterna é a vida que Jesus promete a gente lá em Apocalipse, né? Lá no finalzinho de Apocalipse. Bem, vamos ler Apocalipse. Tem gente que tem medo de Apocalipse, né? Não tenha medo. Apocalipse 21, a partir do verso 3 também. "Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles." Ponto. Isso já é grandioso. Não sei se você percebe, mas a gente passa por tanta dor, por tanta luta, por tanta miséria, por tanta coisa difícil, que essa promessa de Deus estar conosco, Deus estar conosco em pessoa, né? Deus estar conosco, né? Fala: o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, a presença de Deus vai estar lá. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Isso já é promessa digna de viver feliz para sempre, né? Só que não, ele fala mais, porque Deus é bom, né? Ele diz assim: "Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre." Essa é a vida eterna que a gente vai ter. Você pode ficar pensando aí, como é que vai ser? Se você vai ter... Ontem eu vi... Parando pra falar sobre isso. Ontem eu vi um filme chamado O Primeiro Mentiroso, tá na Netflix. E eu achei um filme muito interessante porque era uma sociedade em que as pessoas, elas não sabiam mentir. Elas falavam a verdade. Só que não tinha essa definição de verdade e mentira, né? Porque se não tinha mentira, não tinha verdade. Então teve um cara que um dia ele tava em dificuldade e ele mentiu. Ele falou uma inverdade. E aí ele viu que aquilo transformou a vida dele. Mas o que eu quero chamar a atenção, depois ver o filme, é muito legal. Mas o que eu quero chamar a atenção é pro que aconteceu. Quando a mãe dele tava nas últimas, né? Ele chegou e falou sobre o que ia acontecer com a mãe dele depois que ela morresse, porque ela tava com muito medo, ela tava com medo de viver uma eternidade vazia. E aquilo me chamou muita atenção, eu já tava pensando em gravar esse vídeo pra vocês, né? E aquilo me chamou a atenção e era engraçado porque tudo que todo mundo falava era verdade. Tipo, você falava uma coisa e a pessoa acreditava, né? E aí descobriu esse poder que a gente tinha com a mentira. Mas enfim, não minta.
ele começou a explicar sobre o que ia acontecer, né? Ele criou um homem do céu, o homem do céu falava com ele e falava como é que ia ser a eternidade e tal, não sei o que cada um ia ter uma mansão, que ia ter sorvete de graça pra todo mundo, que você não ia sentir mais dor, que tal, não sei o que, blá blá. E a gente pode imaginar várias coisas sobre a eternidade, sobre essa vida eterna, mas o fato é, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A gente sabe o que está prometido aqui, que esse livro de Apocalipse foi uma visão que Deus deu a João, né? O apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele estava com certeza em grande intimidade com Deus e Deus deu esse privilégio a ele de ver o que ia acontecer, não só as coisas boas, mas como as ruins também. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai entender isso. E tem a vida eterna, essa vida maravilhosa com Deus para sempre, né? E é o que eu espero que eu vou estar lá. Não sei se você vai estar, espero que esteja. E aí tem a morte eterna. A morte eterna é o contrário da vida eterna, né? É uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus, uma vida junto com o diabo e seus demônios. O que não é uma vida legal. Na verdade não é vida, é morte. Por isso que chama morte eterna. No inferno. E esse lugar, o inferno, é um lugar que Deus preparou para Satanás e os seus anjos. Para quem não conhece Lúcifer, muito famoso pela série agora, Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo lá que era importante. Deus criou ele com algumas funções e ele quis simplesmente um dia ser igual a Deus, tomar o trono de Deus, fazer o papel de Deus. E Deus não permitiu isso, então Deus destituiu ele do seu cargo e quando ele caiu do céu, né, ele trouxe alguns outros anjinhos que viraram demônios e ele passou a ser chamado de diabo, Lúcifer, Satanás, né? E esse lugar, o inferno, é separado para ele e seus demônios, não é separado para você. Só que, infelizmente, muita gente está caindo na armadilha do diabo por várias situações. Mas entenda que esse lugar não é para você. Tá, Débora, beleza. Então eu tenho vida eterna e morte eterna. E como eu consigo chegar a essa vida eterna? Porque eu quero viver para sempre com Deus, né? E aqui a gente tem a resposta em João 17, né? A vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E aí, quando eu penso nesse texto, eu penso em dois lados. Primeiro, respondendo essa resposta que eu fiz. Como é que a gente ganha essa vida eterna? Acreditando, tendo fé em Jesus. Muita gente acha que a gente pode chegar até Deus e chegar até o céu, chegar a essa vida eterna fazendo coisas muito boas. Mas o que as pessoas não entendem é que quando Adão e Eva pecaram, talvez eles estavam pensando que estavam fazendo algo muito bom também. Eles comeram do fruto do bem e do mal, né? Não sei se você já parou pra pensar nisso. Então, assim, o nosso pecado, acho que o maior é tentar discernir e tentar falar aquilo que é bom ou mal aos nossos olhos. E assim, fazer boas obras, fazer coisas legais, fazer coisas boas, ser uma boa pessoa, infelizmente não te leva para o céu. Sinto lhe dizer isso, né? Mas o que leva a gente para o céu é Jesus Cristo. O texto mais famoso do mundo diz assim, João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. 17 diz: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus enviou o seu Filho único para salvar esse mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar. E se você for olhar a Bíblia inteira, ela fala sobre essa mensagem, fala sobre Jesus e como ele pode salvar a gente, como a fé em Jesus salva a gente. E essa é a resposta. Se você quer viver a vida eterna com Deus, creia em Jesus, você está salvo. Se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, você vai ser salvo. É isso que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo em nome de Jesus que é para você crer em Jesus e você fazer todas as coisas erradas no mundo. Não é para fazer isso, tá? Em nome de Jesus. Porque a partir do momento que a gente crê em Jesus, a gente crê nisso aqui, na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ensina a gente como viver. Então, leia a palavra, leia a Bíblia. Um merchan aqui para você. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse texto.
A vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. Como é que a gente conhece a Deus? Pelo Seu Filho Jesus. E a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E assim, é incrível que quando a gente pensa em eternidade, quando a gente pensa em vida eterna, Deus dá a oportunidade pra gente de viver essa vida eterna aqui, né? E como eu falei antes, quando a gente tem a nossa mente e o nosso coração, tudo nosso, firmado nas verdades do Senhor, a gente consegue compreender que essa vida eterna é importante e que a gente precisa vivê-la aqui. É por isso que eu falei, é uma oportunidade grandiosa que eu tô tendo para falar para vocês, tão novos. Essa vida eterna existe, a gente precisa esperar por ela, a gente precisa ansiar por ela e a gente precisa fazer algumas coisas para que a gente possa continuar caminhando da maneira para agradar a Deus. O que Deus espera? No que a gente tem que se firmar nessa verdade? Que Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E assim como fala em vários textos, tem música falando sobre isso, a gente já fez peças sobre isso na igreja, ele não vem buscar uma noiva suja, uma noiva totalmente horrorosa, ele quer buscar uma noiva pura, ele quer buscar uma noiva imaculada, sem mancha, sem marcas, sabe? E se você para pra pensar, isso é quase impossível, né? Porque todos nós temos marcas, todos nós temos dores, todos nós temos pecados. Mas a partir do momento que você se deixa purificar pelo sangue de Jesus, se você entende que você é justificado pelo Senhor Jesus, cara, isso é possível. Isso é possível. Então, assim, viver a eternidade não é só uma questão da gente viver isso no futuro, no nosso futuro, na futura eternidade, né? Mas Deus dá essa oportunidade pra gente viver isso hoje, como? Conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus. Porque se você parar pra perceber aquele texto de Apocalipse que a gente leu, fala que Deus habitará conosco. Quando você habita com alguém, habitar é morar, né? Quando você mora com alguém, você entende que essa pessoa é íntima sua, né? Você conhece essa pessoa. Pelo menos deveria conhecer, né? Ou pelo menos você conhece mais do que uma pessoa que você não mora junto. Então, Deus dá a oportunidade da gente conhecer Ele agora, antes da gente ir pro céu. Incrível, né? No capítulo 17 de João, versículo 16 diz: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus estava falando isso. Ele já reconhecia que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. Então entenda isso também, que a sua eternidade começa a partir do momento que você decide encontrar o Senhor, você decide conhecer o Senhor. A sua eternidade começa aí. Voltando pro verso 16, diz assim: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Ele pede para que a gente seja consagrado na verdade, que é a palavra do Senhor. E depois ele envia a gente. Eu os envio ao mundo. Por quê? Uma coisa muito importante, gente. Vou tirar a mão da minha cara. Uma coisa muito importante. É incrível essa mensagem que você está recebendo hoje. É incrível saber que você pode viver essa eternidade hoje, a partir desse momento. Só que assim, é mais incrível ainda você levar as pessoas que você conhece para a eternidade. É muito mais incrível você compartilhar essa eternidade, porque o Evangelho nunca foi egoísta. O Evangelho, ele é uma parada comunitária, sabe? Ele é algo que você precisa compartilhar com outras pessoas. E eu espero que você compartilhe não só esse vídeo, mas eu espero que você compartilhe essa mensagem com a sua vida, nas suas conversas, nas suas mensagens de texto, né? Nas suas ligações que você faz com seus amigos. Compartilha isso, porque é a coisa mais preciosa que você pode compartilhar com alguém. Por mais que você não tenha habilidade para falar, para pregar, para sei lá o que, mas essa mensagem você pode compartilhar. Assim como Jesus enviou essas pessoas, você que está vendo esse vídeo, eu envio você em nome de Jesus, para que você possa compartilhar essa mensagem de salvação, de vida eterna e não de morte eterna. Eu queria orar com você agora, tá bom? E pedir para que você realmente entenda que a eternidade pode ser vivida hoje e que você precisa fazer essa escolha. Deus, ele age com muita misericórdia sobre as nossas vidas, ele derrama compaixão, ele derrama amor, mas ele pede pra gente responsabilidade. E quando ele envia a gente pro mundo, quando ele envia a gente pros 4 cantos do mundo para compartilhar essa mensagem, subentende-se que a gente precisa de responsabilidade. A gente precisa ser responsável com essa palavra.
com a palavra que Deus coloca na nossa mente todo dia, com as coisas que Deus fala com a gente precisa ser obediente, ter fé. Como a Claudinha falou no último vídeo, a gente precisa se esforçar no Senhor. A gente precisa dedicar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dias ao Senhor. E eu tenho certeza que algumas pessoas, eu ia terminar, né? Enfim. Algumas pessoas, elas acham que vão estar perdendo a vida, o prazer da vida, a alegria da vida, se elas não fazerem algumas coisas, né? Se elas deixarem de fazer algumas coisas para viver o Evangelho, por exemplo. Só que assim, o que você está vivendo sem Jesus é um prazer momentâneo. O que você vive sem Jesus pode ser muito legal e muito feliz durante um tempo. E você sabe o que eu tô falando. Você sabe muito bem, porque você tá lá com seus amigos, na farra e tranquilão, mas tem um momento que você tá sozinho, eu tenho certeza. Tem um momento que você vai estar sozinho e que você vai ficar pensando na alegria que você poderia ter, o que você gostaria de ter. Cara, essa alegria só é possível com Jesus. Eu não digo que você vai passar a vida feliz pra sempre, né? Vão existir momentos de sofrimento, sim, tá? Mas talvez sacanagem, mas esses momentos de sofrimento com certeza vão ser muito alegres. Parece ser uma coisa nada a ver, né? Mas é possível, porque a nossa alegria, ela não vem de circunstâncias. A nossa alegria vem de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele tá com a gente. E é uma parada, tipo, que você tem que experimentar pra entender. Se você não consegue entender, experimenta, depois eu falo com você. Tá? É isso. Então, eu quero orar por você, eu quero orar pela gente. Vamos orar então? Senhor Deus, eu louvo o teu nome, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom. Eu te agradeço pelo Deus misericordioso, cheio de amor que o Senhor é. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá meios e oportunidades para que a gente possa compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço, pelos meus irmãos, pelos adolescentes que estão vendo essa mensagem, que em nome de Jesus eles entendam que a vida eterna precisa ser vivida hoje. A vida eterna, que é conhecer o Senhor, conhecer a Jesus, pode ser vivida hoje. Que em nome de Jesus, o Senhor toque nos nossos corações, toque nos corações daqueles que ainda não entenderam essa mensagem. Espírito Santo de Deus, toca nos seus corações, toca nos corações daqueles que entenderam essa mensagem e que entenderam que precisam viver uma vida para te agradar, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para que a gente sempre ouça a sua mensagem, para que a gente sempre ouça a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olha só, se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu essa mensagem e se o Espírito Santo renovou alguma coisa na sua mente, falou alguma coisa no seu coração, eu quero que você escreva nos comentários, não só para as pessoas falarem, você viu o vídeo, que legal. Não, mas para que outras pessoas sejam fortalecidas por aquilo que Deus fez na sua vida, através dessa mensagem que não é minha, mas é do Senhor. Show de bola! Beleza, então a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver próximo vídeo, não sei, tá? Porque a gente vai voltar à nossa escola dominical presencial, tá bom? Então não sei se vai ter próximo vídeo, mas se tiver, a gente se vê, tá bom? Beijos!